Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam conseguindo realizar as atividades. Observem que a professora tem mandado junto um vídeo também, além desse que eu explico, de uma outra professora que também tem uma outra estratégia de explicação para poder auxiliar vocês, tá bom? Muito bem, nós vamos trabalhar essa semana o capítulo 10 do livro didático, que é o capítulo que fala sobre proporcionalidade, da página 234 até a 239. Para esta semana, são somente essas 5 páginas. Vocês vão completar a apostilinha e depois vocês vão também completar essas páginas lá do livro para fixar melhor o conteúdo para vocês. Lá no livro, nós começamos o estudo com razão, tá? Então, vai falar um pouquinho sobre razões, que é a comparação de grandezas, certo? Daí vocês vão ver que tem lá razões especiais, como a densidade demográfica, a velocidade média, a escala e a porcentagem, que são razões bem especiais, tá bom? E aí, alguns exercícios. Então, para falar um pouquinho aqui sobre a razão e a proporção, eu gostaria que vocês acompanhassem esse PowerPoint que eu vou passar para vocês, certo? Para que vocês consigam entender melhor essa parte de razão, tá? Razão e proporção. Então, nós temos aqui proporcionalidade. Vamos falar de proporção e depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa razão e depois proporção. Então, proporção é uma igualdade entre duas razões, tá? Então, veja bem, o que é uma proporção? Nós temos que identificar. Eu tenho duas frações. Essas frações agora na proporcionalidade, elas vão ser chamadas de razões, tá? Então, eu tenho aqui 2/3 e 4/6. A leitura disto é: 2 está para 3, assim como 4 está para 6. Porque se vocês simplificarem o 4 e o 6 por 2, vocês vão encontrar o 2/3. Então, eu tenho aqui a razão: 2 está para 3, assim como 4 está para 6. É uma comparação entre duas razões, tá? Então, aqui, a propriedade fundamental das proporções diz que a multiplicação dos números que estão no extremo, ou seja, o primeiro e o quarto número escrito, a multiplicação entre esses dois é igual à multiplicação dos meios, dos números que estão no meio. Você escreveu primeiro o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 6. O 2 e o 6, eles são chamados de extremos, porque eles estão nas pontas, o primeiro e o último número escrito. E o 3 e o 4, eles são chamados de meio, porque foram os números que estão no meio. Então, o que diz a propriedade fundamental? Que a multiplicação entre os números dos extremos e o número dos meios, elas têm que dar a mesma coisa para que exista uma proporção, tá? Então, olha lá, 3 está para 4, assim como 6 está para 8. É uma proporção, nós estamos vendo isso no desenho. Mas como que a gente confere se isso está certo? Multiplicamos extremo com extremo, meio com meio. 6 vezes 8 dá 24 e 4 vezes 6 também dá 24, tá? A razão entre a igualdade. Então, temos aqui uma situação problema. A idade da Ana e de Bia é 3 para 4. A idade da Ana é 3, a idade de Bia é 4. A razão, 3 para 4. A cada 3 anos de Ana equivale a 4 de Bia. Sabendo que a Ana tem 12 anos, quanto tem Bia? Então, nós multiplicamos aqui. 12 vezes 4, 48. 3 vezes quem que vai dar o 48? É o 16. Então, nós encontramos que 3 está para 4, assim como 12 está para 16.
tá? Então, na propriedade fundamental, observem que essa explicação aqui, desse slide, é o que está no início da apostilinha de vocês, tá bom? Então, os números A e D são chamados de extremos, tá? E os números B e C são chamados de meio. Então, o que que nós temos lá? Que a multiplicação dos extremos tem que ser igual à multiplicação dos meios, ou seja, o produto dos extremos tem que ser igual ao produto dos meios. E aí, nós temos o exemplo que está ali na apostilinha de vocês. Aliás, esse é o exemplo lá da idade das meninas, né? Do início, lá dos círculos do início do slide, tá? Então, eu tenho aqui, esse que é o que está na apostilinha de vocês. Se x está para 3 e ele é proporcional a 4 está para 6, então quanto é x? Multiplicamos em x. 6 vezes x e 3 vezes 4. Nós formamos uma equaçãozinha com isso. Então, nós descobrimos que o valor de x é 2. Tá? E quando que não é uma proporção? Quando a gente multiplica em x e essa multiplicação dá diferente. Então, 2 vezes 12 dá 24. E 5 vezes 4 dá 20. 24 não é igual a 20. Então, quando não há uma igualdade aqui, nós dizemos que não é proporcional. Tá? Então, olha lá. Cálculo de um termo desconhecido. Isso aqui nós vamos fazer no exercício número 2. Eu tenho aqui, x menos 3 está para 4, assim como x está para 5. Multiplicando em x. Sempre multiplicando em x significa extremo com extremo e meio com meio. Tá? Então, 5 vezes x menos 3. Observem que aqui o x menos 3 ele tem que se manter entre parênteses. Porque eu não tenho só um termo ali. Por que 4 vezes x eu não precisei pôr parênteses? Porque o x está sozinho aqui. Só que aqui o x menos 3 não está sozinho. Então, eu tenho que colocar parênteses, por quê? Porque esse 5, ele tanto vai multiplicar o x, como ele vai multiplicar também o 3. Nós temos que aplicar a propriedade distributiva. 5 vezes x dá 5x, 5 vezes menos 3 dá menos 15, certo? O 4 vezes x dá 4x. Resolvendo essa equação, lembrando que tudo que tem x fica em um membro, tudo que não tem x fica no outro. Em troca de membro, tem que trocar de operação. Tem que fazer a operação inversa. Então, o 4 tem x, passa para o primeiro membro. Ele era mais, fica menos. O 15 não tem x, passa para o segundo membro. Ele era menos, fica mais. 5 menos 4 dá 1, então esse x aqui vale 15. Então, aqui, 15 menos 3 dá 12. 12 está para 4, assim como x está para 5. Aliás, 15 está para 5. Ok? Bom, então agora nós vamos trabalhar os exercícios, tá? Vamos lá. No primeiro exercício aqui. Cadê? Só um minutinho. Vamos lá? Tudo bem, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Desculpa, pessoal, tive um probleminha aqui no computador, mas já está ok. Vamos lá, então. Continuando aqui a explicação. Vamos ao exercício agora, tá?
Vamos lá. Desculpa, tive um probleminha aqui com o meu computador, mas já está tudo ok. Então, vamos fazer o primeiro exercício. O primeiro exercício diz assim: vocês vão multiplicar em x, meio com meio, meio vezes meio, extremo vezes extremo, e vamos verificar se as proporções, se as razões são proporcionais. Então, o que nós vamos fazer? 5 vezes 4 e 2 vezes 10. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 10, 20. Se aqui deu uma igualdade, é porque eles são proporcionais, tá? Olha a letra B. 6 vezes 4 e 9 vezes 3. Sempre multiplicando em x. 6 vezes 4 e 9 vezes 3. Aí nós observamos, 6 vezes 4 é 24. E 9 vezes 3 dá 27. Então, isso aqui não é uma proporção, porque não deu uma igualdade, deu uma diferença. Agora, vamos ver a letra C. 4 vezes 15 e 5 vezes 12. 60 e 60. Se deu uma igualdade, é uma proporção, tá? 6 vezes 30 e 8 vezes 12. Deu diferente, então não é proporção. Ok, pessoal? Então, isso é só para a gente verificar se existe a proporcionalidade entre eles, tá? No exercício 2, vocês vão fazer a mesma coisa e aqui é onde nós vamos fazer aquela propriedade distributiva. Eu vou resolver a letra A, B e C aqui com vocês e depois vocês vão resolver os outros sozinhos para tentar, tá bom? Então, vamos lá. Do mesmo jeito, extremo vezes extremo, meio vezes meio. Então, o que eu vou ter aqui? 20 vezes o x menos 2. Como aqui são dois termos, não se esqueçam que vocês têm que colocar o parênteses, porque o 20 vai multiplicar o x e o 20 vai multiplicar o menos 2. No 12 vezes x, não precisa pôr o parênteses, tá? Então, 20 vezes x, 20x. 20 vezes menos 2 dá menos 40. 12 vezes x, 12x. O 12 passa para o primeiro membro com a operação inversa e o 40 vai para o segundo membro também com a operação inversa. O x fica sozinho e o 8 que está multiplicando passa dividindo 40, portanto, o x vai ser igual a 5. Até aqui? Letra B. X vezes 10 e 6 vezes x mais 2. Não se esqueçam que esse x mais 2 tem que estar entre parênteses. Tanto faz, tá, pessoal? Vocês colocarem os 6 vezes x mais 2 no primeiro membro ou inverter, colocar o 10x primeiro e o 6x mais 2 no segundo. A ordem dos fatores aí não vai alterar o produto, tá? Então, tanto faz colocar o 10x primeiro e o 6 vezes x mais 2 no segundo membro, ou inverter. O resultado vai ser o mesmo, tá? 6 vezes x, 6x. 6 vezes 2, 12. E aí, x com x, o que não tem x com o que não tem x. Quem troca de membro, troca de operação. X igual a 3. A mesma coisa na letra C, só que observem que agora eu vou ter parênteses dos dois lados. 3 vezes x menos 1 e 2 vezes x mais 3. Aplica a propriedade distributiva. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1 dá 3. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3, 6. O 2 passa para o primeiro membro com a operação inversa. O 3 para o segundo membro. E encontramos o valor de x. Tá? Agora eu quero dar uma explicação para vocês aqui na letra G. Olha lá a letra G, que parece que está esquisitona, mas não é. O que nós temos aqui? O x está para 1/3 e o 2 está para 12. Vocês vão resolver do mesmo jeito. X vezes 12 e 2 vezes 1/3. Ó. 12 vezes x e 2 vezes 1/3. 12x, 2 vezes 1/3, multiplicação de fração.
numerador com numerador e o denominador que não tem no 2 e é 1, vezes 3, tá? Agora, como aqui nós temos fração, nós tiramos o MMC, que será o próprio 3. Então, 3 divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 3 dividido por 1 dá 3 vezes 12, 36. 3 por 3 dá 1 vezes 2, 2. Como na equação nós não precisamos mais dos denominadores, nós eliminamos o denominador. Vai dar 2, 36 avos, porque o 36 está multiplicando, passa dividindo, simplificando, então dá 1/8. A mesma coisa vocês farão na letra H, tá? E observe, a mesma coisa vocês farão na letra I. 2x vezes 1 vezes 2/3 e 2 vezes 3x. Multiplica numerador com numerador e repete o denominador. Tira MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E na equação, como a professora já explicou para vocês lá na semana passada, novamente, na equação, quando os denominadores são iguais, depois que nós tiramos o MMC, nós podemos eliminar o denominador. Certo, gente? Agora, nós vamos trabalhar com a quarta proporcional, que é o exercício 3. Observem bem. O que seria a quarta proporcional? Nós temos 3 números conhecidos. A, B e C são números que nós conhecemos. Eles estão no lugar de números conhecidos. E o X vai ser a nossa incógnita. É ele quem nós estamos querendo procurar. Então, o que nós fazemos? Se nós temos aqui, olha o exemplo. 6 está para 10, assim como 6 está para x, significa que x é o número que eu estou procurando. Multiplica em x do mesmo jeito. Como fizemos lá no exercício 1 e no exercício 2. 3 vezes x e 10 vezes 6. Montamos a equaçãozinha. 10 vezes 6 dá 60. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, 20 é a minha quarta proporcional. O que eu posso dizer? É 3 está para 10, assim como 6 está para x. Ok? Olha lá como vamos fazer, então. A professora vai explicar alguns aqui para vocês e vocês farão os demais. Tá? Eu tenho aqui, olha, a vírgula está separando os números. 6, x, 18 e 15. Quem é que nós não conhecemos? O x. Como vamos montar? Sempre nessa sequência. O primeiro está para o segundo, igual, que é o assim como. O terceiro está para o quarto, sempre nessa ordem. O primeiro em cima, o segundo embaixo, o terceiro em cima e o quarto embaixo. Multiplica em x. 18 vezes x, sempre o que é x fica no primeiro membro para facilitar o cálculo. 18 vezes x e 6 vezes 15. Resolvemos, 6 vezes 15, o 18 passa dividindo x igual a 5. O que acontece aqui na letra B? Meu x é o primeiro. Então, como é que fica a montagem? O primeiro está para o segundo, o terceiro está para o quarto. O primeiro vezes o quarto e o extremo vezes extremo e meio vezes meio. Então, o que nós vamos ter? 28 vezes x e 8 vezes 2. Então, 8 vezes 2, 16, 28, está multiplicando, passa dividindo. Não dá uma divisão exata, mas dá para simplificar. Olhe bem, quando não dá uma divisão exata, não tem problema. Deixa na forma de fração, não é para transformar em decimal. Mas, se for possível simplificar, tem que simplificar, ok? Agora eu quero explicar para vocês a letra G. Olha a letra G. Letra G. 2/3 está para 1/2, assim como x está para 1/3. Olha lá. Pode colocar barrinha assim ou pode pôr na forma de fração. Eu vou ter 1/2 vezes x e 2/3 vezes 1/2. Olha lá, 1/2 vezes x
e 2/3 vezes 1/2. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, eu vou ter 1/2x igual a 2 vezes 3, 9. Na divisão entre fração, aí o que acontece? 1/2 está multiplicando, passa dividindo. Na divisão entre frações, como é que a gente faz? Copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Aí encontramos o resultado. Vou explicar novamente pela letra H. 5/6 está para 12, assim como x está para 1/2. Multiplicamos em cruz, em x, desculpa, é 12 aqui. 12, desculpa. 12 vezes x e 5/6 vezes 1/2. 12 vezes x dá 12x. 5 vezes 1 dá 5, 6 vezes 2, 12. Então, vai dar 5/12. O 12 está multiplicando x, passa dividindo. Na divisão entre frações, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso do 12 é 1/12. E multiplicamos, então, os dois. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, acompanhado. Tentem fazer os demais exercícios que a professora não colocou aqui nos slides. E, para complementar essa explicação, façam os exercícios da página 234 até 239 do livro didático. Ok? Um bom trabalho, uma boa semana. E qualquer dúvida, podem entrar em contato.